Muito bem, minhas irmãs, estamos de volta com com mais um bloco do nosso programa nesta manhã de segunda-feira. E nessa oportunidade queremos dar sequência à série de estudos bíblicos que estamos conversando com os irmãos ao longo de 8 programas, tá? Falando sobre a nossa declaração de fé, falando sobre o nosso credo assembleiano, tá? As doutrinas que firmam a base, né, o alicerce do pentecostalismo no Brasil. Então, nós estamos já conversando com os irmãos já há 8 programas, esse vai ser o 9º programa, e nós queremos trazer nesse tema para o dia de hoje, aqui dentro do nosso programa Saudosa Lembrança, a doutrina do batismo em águas na fórmula trinitária e por imersão, tá certo? Nós cremos dessa forma. As Assembleias de Deus no Brasil, ela creem dessa forma. Aí agora tem que dizer, né, como diz um cantor, a original, né? Porque hoje, né, Leomar? Quem tem de Assembleia de Deus hoje no Brasil, praticando heresia, não é brincadeira. Que as divergências doutrinárias, justamente por essas divergências doutrinárias. Aí não concordo com o que a Assembleia de Deus acredita. Aí o cara, mas não quer, não concorda em parte da doutrina da nossa igreja, mas ele concorda com o restante, aí se zanga, forma ali, aí abre uma Assembleia de Deus, não sei das quantas, né? Abre uma Assembleia de Deus. Aí o povão que não entende isso, e tudo é Assembleia de Deus, né? Mas não é assim. Não é assim. Pelo menos a Assembleia de Deus Missão, a Assembleia de Deus filiada a CGADB e suas filiações, que nós cremos dessa forma, no batismo, da doutrina do batismo em água, de forma trinitária e por imersão, né? E as bases para se formar a doutrina, já dissemos aqui, no mínimo você tem que ter 2 ou 3 versículos que se comunicam entre si, afirmando aquela doutrina. Eu não posso criar uma doutrina da minha cabeça sem ter base bíblica ou apenas com um versículo bíblico ou com parte de um versículo bíblico. Tem que ter no mínimo 3 ou mais referências bíblicas, tá? E aqui, para afirmar o que eu estou falando, nós temos a referência bíblica de Mateus, capítulo 18, verso 19. Nós temos Romanos, capítulo 6, verso 1 ao 6. E nós temos Colossenses, capítulo 2, verso 12. É claro que tem muito mais doutrinas, mais versículos que colaboram, que reafirmam essa doutrina da forma que nós estamos aqui mencionando para você, porque há muitas hoje igrejas que diferem a forma do batismo, né? No caso, nossos irmãos católicos, apostólicos romanos, que batizam crianças, não só eles, mas também os luteranos também batizam, se não falar memória batizam crianças, também a igreja presbiteriana também batiza crianças, né? E nós não vemos muita base bíblica para o batismo de crianças, né? Quando a Bíblia diz que o batismo é um sinal de arrependimento, né? É um sinal de arrependimento. Então, não há base bíblica para uma criança que não tem noção de absolutamente nada ser batizada. Mas há essas correntes teológicas, além do catolicismo, aqui, como já falei para você, os luteranos, né? E também os presbiterianos, tá? Queridos amigos, irmãos, nós cremos o artigo 9, cremos o enunciado dessa doutrina, no nosso catecismo, digamos assim, na nossa declaração de fé, né? Nossa declaração de fé, ela diz: cremos no batismo bíblico efetuado por imersão em águas, uma vez só. Uma vez só. Não há essa possibilidade de sermos batizados mais de uma vez. E há, quando, infelizmente ou felizmente, recebe pessoas que migram, que fazem essa migração de religiões, de denominações, né? Hoje não gostei da Assembleia de Deus, vou para outra igreja. E vice-versa, outros vêm para a nossa congregação. E aí uma vez ele é indagado, não, você já é batizado? Sou. De que forma você foi batizado? Eu fui batizado por imersão, fui batizado em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Aí nós aceitamos, porque é a forma trinitária e por imersão, então nós aceitamos a pessoa, não há necessidade de um outro batismo. Agora, se ela vem de um batismo diferente desse aqui, é claro que o ministério opta
ser batizado da forma correta, da forma bíblica, como está escrita na palavra de Deus, tá? No artigo de ferro da Declaração da Assembleia de Deus, diz respeito ao batismo em águas em obediência a uma das ordenanças de Cristo. Vale ressaltar que as únicas ordenanças que está na Bíblia que Jesus deixou para a igreja é o batismo e a Santa Ceia, que é um tema em outro momento. Aqui vamos falar exatamente do batismo. Pastor, e todos os crentes é preciso ser batizado? Todos os crentes precisam ser batizados, sem sombra de dúvidas, né? Porque o batismo, ele não salva, sem sombra de dúvida, não pregamos batismo como salvação, mas é em obediência ao mandamento, ao cumprimento do que o Senhor nos mandou. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê será condenado. Esse foi o próprio Senhor que nos ortogou essa missão de proclamarmos o evangelho, e ao aceitarmos o evangelho seremos batizados, né? Eu confesso aqui a minha, não diria desinformação, mas a minha relutância, assim como muitos, né? Eu, ao aceitar Cristo, ainda passei 3 anos para ser batizado, que ainda hoje me pergunto por que eu levei esse tempo todo para descer as águas batismais, né? Geralmente, quando a pessoa se converte a Cristo, nós, a Assembleia de Deus, optamos, né, para que esta pessoa passe por um discipulado, passe por um discipulado, uma vez que ela tem plenas condições, goza de faculdades mentais, e não tenha nada que impeça dela passar por esse discipulado. Nós chamamos classe de novos convertidos. E após passar por esse discipulado, antes de ser batizado, ainda há um seminário, né? Um seminário pré-batismo, para que a pessoa realmente entenda o que ela está fazendo, né? Isto é, os requisitos que a Assembleia de Deus em Bacabal aplica aos candidatos que vão ser batizados. Mas, pastor, e uma pessoa enferma, uma pessoa... Não, aí já é uma história diferente. Uma pessoa que tem dificuldade de locomoção, aí já é diferente. Uma pessoa de alta idade avançada, aí já é totalmente diferente. Entendeu? Então, a Assembleia de Deus, ela faz essa requisição para que essas pessoas que gozam dessas faculdades mentais, que estão em plena saúde, ela passe por isso, né? E o batismo em água, a gente precisa entender e saber o que não é o batismo em água. Muitas pessoas, muitas vezes, pensam de maneira errada, acreditam de maneira errada. O batismo em água não é um meio para a salvação. Como eu já disse, não salva, o batismo não salva, mas ele é a marca de um salvo, tá? As pessoas não são batizadas para serem salvas, mas porque são salvas. Não é para mim ser salvo, mas é porque eu sou salvo. E aí eu tenho que obedecer o que o Senhor Jesus está me pedindo ou me ordenando. O batismo ainda também, como muitos possam pensar, não é um novo nascimento. Não é. O batismo é uma figura do novo nascimento, mas não o novo em si, porque o novo em si, essa mudança, ela é interna. O novo nascimento, ela é interna. E o batismo só vai comprovar o que está interno dentro de você. E há também uma simbologia no batismo com a morte e ressurreição de um novo homem, não é? Porque no momento que você está imerso, mergulhado, aqueles milésimos de segundo, você está morto, mergulhado na água, né? Sem respirar. O morto não respira? Não, o morto está morto, ele não respira. Então, da mesma forma que você mergulha na água, aqueles milésimos de segundo que você passa ali, que é rápido, você está morto. E quando você ressurge novamente, né? Volta outra vez. Ou seja, a orientação é que aquele homem velho ficou lá, morto no batismo, agora sai um novo homem, sai uma nova mulher, sai um novo jovem para gozar uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida de santidade na presença de Deus, né? Então, o batismo não é um novo nascimento, mas é a marca
marca, é a figura de um novo nascimento, né? Alguns citam, atribuem a Lutero uma seguinte frase, que ao batizar ele pensava que tinha morrido, que o homem velho tinha morrido, mas o infeliz sabia nadar, né? Sabia nadar, não morreu afogado, né? Atribuem a Lutero essa frase. Então, o batismo em águas não é isso, não é meio para a salvação, não salva ninguém, né? O batismo em água não é um novo nascimento, porque o novo nascimento é de dentro para fora, e o batismo é algo externo, tá certo? O batismo não, o novo nascimento não é sepultamento de pecados, não, de maneira nenhuma. O batismo somente simboliza a morte para o mundo e o sepultamento dos pecados da velha natureza, né? Essa velha natureza nossa, que tem que ser mortificada a cada dia, irmão, a cada dia. Lá está aqui dentro de nós reinando, né? E como diz o nosso pastor Raposo, pastor da nossa igreja aqui em Bacabal, nós estamos numa luta constante dentro de nós, dois leões bravos, brigando ferozmente, né? E vai vencer essa luta aquele que nós alimentarmos mais, que é a nossas duas naturezas, a nossa natureza carnal e a nossa natureza espiritual, né? E aí vai vencer aquela quem nós alimentamos mais. Se eu alimento a minha natureza carnal, e com certeza ele vai vencer. Agora, se eu alimento a minha natureza espiritual, com certeza a minha natureza espiritual vai vencer. Então eu te convido nesta manhã a alimentar a tua natureza espiritual, meu irmão, porque ela é melhor, né? Porque a natureza espiritual te conduz à vida eterna, te conduz no caminho da salvação, te conduz na graça salvadora de Cristo, te conduz na perfeição, digamos assim, no aperfeiçoamento, do processo de aperfeiçoamento de chegar ao céu. Quanto que a sua velha natureza carnal, ela te leva a desagradar a Deus, ela te leva ao afastamento de Deus e, consecutivamente, afastado de Deus, ela te leva à morte, né? Então, é natural, é fundamental que você alimente a sua natureza espiritual, né? E viva em paz com Deus. Temos paz com Deus, né? Temos paz com Deus, né? Então, é importante ter esse entendimento do que não é o batismo. Mas, pastor, agora, o que é o batismo em água? Olha, o batismo em água é uma das ordenanças de Jesus, sem sombra de dúvida, da sua igreja. E é, portanto, uma doutrina do Novo Testamento. O batismo cristão é uma identificação com Cristo e o símbolo externo de uma realidade interna, que eu já disse aqui para meus irmãos, né? É o símbolo de uma realidade interna que se reproduz fora, tá certo? O batismo é uma demonstração bíblica de fé em Cristo, né? O batismo é um ato de que demonstra a verdadeira convicção de servir e seguir a Cristo. Eu ouço muito as pessoas dizerem assim, né? O batismo é uma coisa fina, o batismo é a ceia, né? Eles atribuem finalidade, coisa santíssima, o batismo e a ceia. Mas pastor, o batismo é sério, né? A Santa Ceia é uma coisa séria. Concordo, é sério. Aí eu lhe pergunto, e ser crente é brincadeira? Que ser crente é um passatempo? Não, ser crente também é coisa séria, irmão. Ser crente não é brincadeira, não. Ser crente é coisa séria. Você brinca com algo seríssimo e mais precioso e mais importante que você tem na vida, que é a sua salvação. Então, se o batismo é sério, se a Santa Ceia é séria, ser crente é sério mais ainda, né? Então, eu acredito que muitas pessoas, às vezes, alguma coisa os impedem ainda de descer as águas batismais, porque não tem esse entendimento que ser crente é coisa séria, como está dizendo aqui uma das definições, é uma das ordenanças de Cristo à igreja, e o batismo simboliza o aspecto da importância da fé cristã, tá certo? Da fé cristã. E nós, como servos de Deus, temos que sermos batizados, conforme já mencionamos aqui a fórmula trinitária e por imersão, né? O batismo simboliza alguns aspectos da importância da fé cristã, é o poder purificador da palavra e da regeneração, o batismo é o sepultamento e ressurreição com Cristo, já falamos aqui para os irmãos dessa simbologia, tá certo? O batismo é um ato de obediência à ordem de Cristo, para que fôssemos batizados, bem como uma declaração de intuito de sermos os seus discípulos. Portanto, é essencial para a nossa integração e obediência a Cristo, tá certo?
O batismo ainda podemos afirmar que é o meio natural, de um novo crente tornar-se membro da congregação local do Senhor Jesus Cristo. Isto é, membro da igreja no sentido visível, né? No sentido visível. Porque, irmão, aí surge a pergunta, quem deve ser batizado? Quem deve ser batizado? Há divergências de orientação acerca de quem deve ser batizado. Há uma divergência de denominações, né? Vou falar da Assembleia de Deus porque vivo a Assembleia de Deus e conheço, né? Para nós, a Assembleia de Deus, há uma exigência, não diria uma exigência, mas uma observações a serem seguidas, né? Por exemplo, nós só batizamos pessoas que são casadas, vivem em santidade e que são geralmente casadas, né? Essa que eu me lembro, essas duas. A primeira é básica, né? Tem que estar em santidade. A igreja não batiza pecador que vive uma vida de pecado, uma vida sem um compromisso de viver a santidade. Primeiramente tem que estar em santidade, em comunhão com Deus, para poder descer as águas batismais. Segundo, há essa observação acerca da sua situação civil, né? Se é solteiro, tudo bem, mas se é casado, no civil e no religioso, aí sim, ou pelo menos no civil, a exigência no civil, né? Para que seja batizado. Mas há outras correntes de pensamento teológico que não entendem, até porque, repito, essa é uma observação da Assembleia de Deus, é um requisito da Assembleia de Deus, né? Mas há outras correntes, há outros entendimentos de que a pessoa, eu conheço um pelo menos que batiza do nada, né? Se topou na rua, ei, você quer ser batizado? Quero, e batiza. Então, da mesma forma, ouço depoimento de outras igrejas, que a pessoa entra no culto de ceia, não importa se ele é crente ou não sei, não importa. Você quer cear? Quero, pois ceia, sem nenhum problema. Não, na Assembleia de Deus não. Na Assembleia de Deus, como diz a história, você não é bagunçado não, né? Não é bagunçado assim não. Para cear, como a Bíblia orienta, tem que estar em comunhão. A pessoa que está em pecado não pode participar do corpo de Cristo, ela está em pecado. Não pode cear, tá certo? E a Bíblia vai lá dizer, o Paulo vai dizer, quem come e bebe sem examinar sua consciência, come e bebe para sua própria condenação, né? Por isso o homem examine-se assim primeiro. Então como é que eu posso ignorar um texto desse que é claro, claríssimo como água? Como eu posso ignorar um texto desse e qualquer pessoa que chegar no culto sem ser crente, sem ser nada, só porque está no culto vai cear? Não é assim não. Não é assim não, tá certo? Então, quem deve ser batizado? Quem deve estar com sua vida em comunhão com Deus, e falo da Assembleia de Deus, que esteja, se solteiro, ok, não tem nenhum impedimento. Se casado, tem que ser casado no civil, obedecendo às leis do nosso país, tá certo? Obedecendo a lei do nosso país. Então, e quanto à forma do batismo, já dissemos aqui para os irmãos como é que o batismo deve ser batizado, é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19, esta é a forma trinitária e foi usada pela igreja cristã nos primeiros tempos, né? A igreja cristã, a igreja primitiva dos primeiros tempos, ela usava esta fórmula. E a fórmula que Jesus deixou. Então, se a igreja primitiva usava, por que nós hoje não usarmos? Por que inventar coisa nova? Por que inventar criatividade se não há nenhuma necessidade de inovação? Há coisas, eu acredito sinceramente, que precisa, digamos assim, de uma adaptação para nossos tempos atuais. Há textos bíblicos que precisam uma visão do nosso tempo atual, mas há muitos textos bíblicos que não dá para olhar para uma visão atual, né? Porque a Bíblia foi escrita por uma sociedade em que vivíamos totalmente diferente da nossa de hoje. Com isso aqui, não estou dizendo que temos que abrir procedimento para aceitar comportamentos errados. Não. O que é pecado lá na sociedade primitiva, o que é pecado lá é pecado até hoje, né? Por exemplo, a igreja primitiva não usava sistema de som, né? Mas não tinha na época sistema de som. Então hoje, é claro que tem o senhor, não vamos usar o som porque a igreja primitiva na época não usava. Ele não usava porque não tinha, né? A igreja primitiva não usava redes sociais porque não tinha. Então essas adaptações que eu estou dizendo dos textos para a nossa sociedade atual.
mas no que se refere ao sentido de pecado, é pecado em todas as épocas, em todas as gerações. E disso a Assembleia de Deus não abre mão da sua doutrina, não abre mão dos seus princípios. Por isso nós somos criticados, que tem de gente em redes sociais nos criticando, sempre criticaram, né? Mas a cada dia eu vi um vídeo de um cidadão brasileiro, até tenho um certo respeito por essa pessoa, por ser um homem que entende a Bíblia e é de uma certa respeitabilidade, mas dizendo que a Assembleia de Deus era uma seita por uma fala de um dos líderes da Assembleia de Deus, não nacional, mas dos líderes, né? Que diz, criticando o uso de barba, né? Dizendo que não era o nosso costume. Ora, não é o nosso costume, mas não é pecado ninguém usar barba. Quem usar barba pode usar. Agora, se vai ser um assembleiano, não é o nosso costume usar barba, né? Geralmente a orientação principalmente obreiros, pastores, dirigentes, diáconos, auxiliares, principalmente obreiros, porque não é o nosso costume. Ora, isso é bem simples de a gente entender. Se você vai se alistar e participar do exército, né? Lá, nas Forças Armadas, tem as normas a ser seguidas, tem as orientações do quartel. E aí você vai chegar, não, eu quero servir o exército, mas é do meu jeito aqui. Não, sim senhor, não. Aqui é da forma, aqui tem regra. Pois também a forma é a Assembleia de Deus. Eu quero ser um assembleiano. Ok, vem, mas aqui tem as regras, tem os caminhos a ser seguidos. Eu não quero, eu quero usar minha barba, Pois tem muitas outras denominações que aceitam e permitem o uso da sua barba. Você como obreiro, repito, essa exigência mais é para os obreiros, pastores, dirigentes, diáconos, etc e tal. Tá? A membresia geralmente não se é exigido tanto, não se cobra tanto disto, mas no que se refere aos obreiros, tá certo? Então, voltando aqui para a nossa questão do batismo em águas, tá certo? É a forma trinitária usada pela igreja primitiva, tá certo? Eles batizavam dessa forma. E também da igreja apostólica, acompanhado de algumas expressões, né? Como, por exemplo, profissão de fé, que também eles fazem oração e o voto de consagração, tá certo? Então, queridos irmãos, essa é a nossa doutrina, acredito que contra isso nenhum assembleiano tem dúvida acerca de ser batizado, tá? E nós temos na Bíblia, claro, a Bíblia está repleta de exemplos de cristãos do Novo Testamento que foram batizados, dando-nos a entender de que é bíblico e de que se queremos morar, e se queremos seguir o Senhor, se queremos obedecer a sua palavra, nós temos que descer as águas batismal, porque essa é uma orientação, esta é um convite, é uma ordenância do próprio Senhor Jesus Cristo, né? Do próprio Senhor Jesus Cristo, dado à sua igreja presente, tá? Porque a igreja do Senhor, ela é permanente, né? Então, nesta manhã, concluímos aqui nesta oportunidade, falando para você, meu irmão, você, minha irmã, que está me ouvindo agora, que ouviu a nossa programação, a nossa mensagem, e que é crente há algum tempo e que não ainda tem o desejo no seu coração de batizar, eu presto nesse momento que você reflita sobre isso e obedeça a palavra e desça as águas batismais, seja lá o que esteja lhe segurando, seja lá qual for o embaraço que você esteja enfrentando na sua vida, deixe-o de lado e opte por seguir a Cristo, opte por viver uma vida piedosa na presença de Deus e desça as águas batismal, participe da Santa Ceia, porque estas são as duas ordenanças do Senhor Jesus dado à igreja. Amém? Quero orar por você nesta manhã. Amado Deus, eterno Pai, obrigado por esse momento, obrigado por essa oportunidade. E a esse meu irmão que ouviu nesta manhã esta singela palavra sobre a importância e a necessidade do batismo. Que meu irmão tenha interesse, Senhor, no próximo batismo, descer as águas batismal e ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É o que nós te pedimos e te agradecemos desde agora e para sempre. Amém.